Oração não faz sentido. Mas como é isso? É o título do nosso vídeo, né? Mas fique tranquilo que nós vamos, nessa reflexão, eu desenvolvi alguns tópicos para entendermos melhor essa questão, oração não faz sentido. Olha só, se eu pedir uma definição a você, o que é oração, com certeza você tem uma definição. Existem várias definições sobre oração. Eu, em particular, tenho uma que eu gosto muito, que é: a oração é o canal de comunicação entre o homem com Deus. Eu gosto muito dessa definição. Eu gosto de dizer que esta é uma tecnologia de Deus incrível. Ela é espetacular, é fantástica, é inexplicável. Fomos criados por Deus numa riqueza gigantesca de detalhes, né, incríveis que até a ciência não sabe explicar. Somos uma máquina biológica perfeita. Podemos tomar decisões, podemos planejar, podemos materializar projetos, né, que vêm em nossa cabeça, podemos procriar. Deus deixou um ambiente perfeito. E esse ambiente nós chamamos de planeta Terra. Durante a nossa vida podemos fazer o que bem entendermos. Deus não interfere em nossa vida, ele não impede o que vamos fazer, ele respeita o livre-arbítrio. E eu posso dizer para você o seguinte: não precisamos buscar a Deus para termos sucesso na vida, né? Para alcançarmos coisas maravilhosas. Mesmo porque, você vai concordar comigo, tem pessoas que não acreditam em Deus, são ricas ou estão enricando. Bom, Deus lá na criação, ele nos deu inteligência, nos deu sabedoria. Com toda essa inteligência nós estudamos, nós desenvolvemos formas de fazer o futuro, um futuro sólido. Alguns dizem que Deus criou tudo isso, tudo perfeito, e deixou o homem aqui e foi embora. Olha, com tantas coisas que está acontecendo ao nosso redor, podemos até ter essa sensação, mas não é bem assim. Deus, ele está conectado com toda a sua criação, com todo ser vivo que está aqui na Terra. Ele está conectado, ele sabe tudo que passa, tudo que acontece. E você quer ver uma citação na Bíblia em João 3,16? Você até conhece essa passagem. Vamos dar uma olhadinha em São João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Percebe? Deus nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Então Deus se importa conosco, sim. Deus não abandonou o planeta Terra e deixou tudo para trás, para que a coisa viesse a acontecer sozinho, por conta própria da própria vida que Deus deixou. Não, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Está aqui a prova. Então Deus se importa conosco, muito, muito mesmo. Então, voltando à questão da oração, esse canal de comunicação que tem entre o homem e Deus, que é uma tecnologia incrível, como eu disse, é como se Deus implantasse em cada ser vivo, inclusive no homem, um chip para se comunicar, né? Um Wi-Fi, essa tecnologia assim que é inexplicável, né? Eu faço essa ilustração comparando com os meios de comunicação que temos hoje, essa tecnologia que o homem tem, que é a internet, que é o telefone, o celular, satélite, televisão, rádio. E se formos analisar tudo isso daí, a gente vê o quão poderoso é o nosso Deus, certo? Eu acredito que poucas pessoas sabem explicar como funciona essa tecnologia. As ondas eletromagnéticas, elas estão em todas as partes, as ondas de comunicações, de rádio, de televisão, internet, estão em todas as partes. Olha só, como vai ser explicado isso? Eu vou fazer aqui uma live ao vivo e ela vai ser vista em todos os lugares do Brasil ou do mundo, né, naquele mesmo instante. Então a minha voz, a minha imagem será vista em todos esses lugares simultaneamente. Olha que tecnologia maravilhosa.
certo? É incrível isso daí. Então, na minha frente, no meu lado, ou atrás de você aí, por tudo quanto é lado, na sua casa, essas ondas, essa frequência, elas são presentes. E aí você não vê, mas elas existem aí. Que tecnologia? Uma tecnologia dada por Deus para que o homem viesse desenvolver e poder, assim, ter uma vida melhor, né? Esse tipo de comunicação, etc. Agora, você imagine a oração. A tecnologia é muito mais avançada, né? Como funciona? Isso é coisa de Deus, mas ela existe, porque é através dessa comunicação, dessa frequência, vamos dizer assim, para que a pessoa, para que você possa entender, chegue até Deus de forma simultânea, rapidamente. Ainda tem pessoas que dizem assim, olha, como é que o Espírito Santo ele pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Meu irmão, minha irmã, isso é tecnologia de Deus. Isso não cabe a nós agora questionar isso aí, porque se muitas pessoas aqui, talvez você não sabe explicar como funcionam essas frequências, a frequência de rádio e televisão simultaneamente, quanto mais essa tecnologia de Deus aí, que é o Espírito Santo, está em todos os lugares ao mesmo tempo. É nesse canal de oração, de comunicação entre o homem e Deus, é que entendemos que Deus está conectado ao homem e não o homem conectado a Deus. Percebe? O homem ele não tem poder telepático para falar com Deus, na hora que ele bem entender. Vamos dizer assim, agora eu vou me concentrar aqui e vou falar com Deus, né, em oração. Não é isso. O homem não tem esse poder de maneira alguma. É Deus que está constantemente conectado a nós, sabendo tudo que passa conosco, entendeu? Agora, o fato de Deus estar conectado comigo é o momento exato, é a oportunidade de eu me expressar, né? Expressar o meu amor por Ele, a gratidão, os meus anseios. Então, Deus sabe tudo, exatamente o que eu preciso. Olha só uma passagem em Mateus capítulo 9, verso 4. Olha como Jesus estava conectado a essas pessoas. Mateus capítulo 9, verso 4. Está escrito: Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse: por que cogitais o mal no vosso coração? Vê aí? Estava lá aquela multidão, aquelas pessoas na frente, Jesus estava sabendo tudo que estava passando na cabeça de cada um. Aí na mesma hora Jesus fala assim, por que vocês cogitam o mal em vossos corações? Percebe aí? Que não foram eles que se conectaram a Jesus, mas Jesus estava conectado a eles? Assim também acontece conosco. Mais uma prova da conexão de Deus com o homem. Daniel, você deve até conhecer essa passagem. Daniel, capítulo 9, verso 23. Vamos lá? Daniel, capítulo... Vamos ver o verso 20, o 21, 22, 23, para você entender legal. Você deve ter conhece essa passagem, mas vamos lá. Falava ainda e orava e confessava o meu pecado e o pecado do povo de Israel, e lançava as minhas súplicas perante a face do Senhor, meu Deus, pelo monte santo do meu Deus. Falava ainda na oração, quando o homem, aqui, Gabriel, que no caso é o anjo, que eu tinha observado na minha visão ao princípio, né? Veio rapidamente voando e me tocou a hora do sacrifício da tarde. Ele queria instruir-me, falou comigo e disse: Daniel, agora sai para fazer-te entender o sentido. Fazer-te entender o sentido. No princípio das... Agora sim, olha, entende bem, ó. No princípio da sua súplica, saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Antes de sair, dele falar, Deus já falou assim para o anjo Gabriel, vai lá e já leva a resposta para Daniel, agora, imediatamente. Daniel nem terminou a oração, e o anjo já chegou lá. Que aqui no verso 23, ele é bem claro, ele falou assim, ó, no princípio das tuas súplicas, o anjo já recebeu a ordem para trazer a resposta para Daniel. Viu aí como é que Deus está conectado? Certo?
Agora quer ver outra? Em Salmo 139, vamos ler o 139 de 1 a 4. Mas eu gostaria que depois você lesse, se for possível, o 139 de 1 ao verso 24. É incrível isso daí. Talvez você até conheça essa passagem em Salmo 139. Então vamos ver aqui, Salmo 139, vou ler só de 1 a 4. Então está escrito assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. É o verso 2. De longe penetra os meus pensamentos. O verso 3. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. O verso 4. Ainda a palavra não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conhece todas. Percebe aí? Agora, isso daqui mostra, inclusive, algo bacana para nós, assim, muito confortante. Porque, olha só, tem pessoas que dizem assim, olha, Deus não está ouvindo a minha oração, Deus não ouve minha oração, Ele não me atende. Olha, atender é uma coisa, ouvir é outra. Ouvir, Ele ouve, Ele sabe tudo que passa conosco. Aqui é uma prova. Quer ver se você vai ler até o verso 24, é incrível isso daí. O quanto Deus sabe. Então, é um conforto para nós, sim. Eu, por exemplo, me sinto muito bem em saber que Deus sabe tudo que eu preciso, tudo que eu desejo, tudo que eu necessito, sabe? A oração que não faz sentido, orar em voz alta, gritando, com lamúria, de maneira que a pessoa pensa assim, Deus vai ouvir os gritos, orações. Até incomoda as pessoas que estão perto, os vizinhos, Olha só o que é que Jesus fala sobre isso daí. Mateus capítulo 6, versos 5 e 6. Olha só. E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam sua recompensa. Lá naquelas praças, naturalmente é tudo em voz alta, mostrando para as pessoas observarem, verem. Então eles já receberam a recompensa, Jesus falou. Aí o que é que Jesus fala no verso 6? Tu, porém, quando orares, entre no teu quarto e fechada a porta, oras o teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. Olha só que a palavra aqui, te recompensará. Ele não está dizendo que vai te atender a oração, que vai fazer exatamente aquilo que você quer. Ele te recompensará. Aí já é a outra questão. A resposta que tem aí é uma recompensa, a qual só sabe aquele que recebe. Certo? Então, nós vimos aí esse conselho de Jesus em Mateus capítulo 6, de versos 5 a 6, com respeito à oração, em voz alta. Para que isso? Deus não é surdo, entendeu? Oração que não faz sentido é aquela oração escrita. Você já deve ter percebido em redes sociais, ele tem as orações lá, já está tudo escrito, toda montadinha, ainda tem aqueles textos apelativos. Se você orar 5 vezes, 7 vezes, e ainda, sei lá, tipo coisa parecida, e repassar e encaminhar para as outras pessoas, mais 5 pessoas, 7 pessoas, 10 pessoas, sei lá, você vai receber sua recompensa, você vai ser atendido, enfim, você será abençoado, você ricamente vai conseguir o seu emprego, sei lá, ganhar dinheiro, não sei, um monte de coisa assim. Então, essas são umas orações escritas, isso não faz sentido. Todas essas orações, tudo escrito, isso aí são regras de homens, são regras, são estatutos de homens também. Olha o que a Bíblia fala em Colossenses capítulo 2, verso 22. Vamos começar lá um pouquinho antes do verso 20. Morrestes com Cristo para um rudimento, os rudimentos do mundo, porque, como se vivessem no mundo, vos sujeitais às ordenanças. Não manuseieis isto, não proves aquilo, não toques naquilo outro, segundo os preceitos e doutrinas dos homens. Então, tudo isso daí,
Todos esses conceitos, essas doutrinas, essas regras criadas pelos homens, isso não dá em nada. Isso aí, Deus não está ligado nisso aí, Deus não se importa com isso aí, pelo contrário, Deus abomina isso daí, entendeu? Então todas essas regras, isso aí é coisa do homem, isso aí acaba. Oração que não faz sentido são orações com palavras repetidas, frases repetidas, né? Às vezes dura horas aquela oração, repetindo, palavras, frases e tudo. Olha o que Jesus fala sobre isso daí. Vamos voltar em Mateus capítulo 6, o verso 7 e 8. Olha o alerta de Jesus aqui. E orando, olha só, o verso 7, exatamente, o verso 7 e 8. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Repetidas palavras. O verso 8. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, olha aqui, sabe o de que tendes necessidade antes de pedir. Então não são essas palavras repetidas que vai convencer a Deus ou que vai fazer Deus ouvir. Ele sabe tudo isso aí. Alguns textos que nós já vimos agora aqui para trás. Você entende? A oração não faz sentido. Essas orações de palavras repetidas. Não faz sentido. Outra oração que não faz sentido são orações com palavras difíceis. São frases enfeitadas. Sabe, isso aí é um perigo muito grande, porque às vezes a pessoa diz, irmão, ore por nós. Aí aquele irmão se prepara para orar e coloca aquele português afinado, né, palavras maravilhosas. E aí isso é um perigo, sabe por quê? Porque quando termina a oração, ele fica na expectativa, esperando alguém chegar para ele e falar assim, irmãos, que oração bonita, que oração poderosa. Né? Isso aí é um perigo. A pessoa está se gloriando, né? E olha que aqui Romanos, capítulo 8, verso 26, fala. Também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas, o Espírito Santo, em nossas fraquezas. Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Não são as palavras. Porque ele fala que nós não sabemos orar. Então não são essas palavras. Tem muita gente que fica preocupada, irmão, eu não sei orar, não sei o que falar. Não se preocupe com isso. Não se preocupe, Deus já sabe tudo que você tem. Você vai expressar todo o seu sentimento para Deus com palavras, os quais Deus já sabe tudo. E o que o Espírito Santo faz? Ele leva essa oração a Deus. Ele sabe como levar a Deus. Ele sabe como mostrar tudo para Deus. O que você está falando, porque Deus sabe. Mas ele é um intercessor, o Espírito Santo é um intercessor. Então, não se preocupe com palavras bonitas, porque não sabe falar, não tem um português correto, enfim. Isso aí não cabe a nós. Cabe o Espírito Santo levar a Deus. Ele é o nosso intercessor. Lembrando bem que não existe oração poderosa. Não existe oração poderosa. Certo? Existe. O único poder aí é de Deus, é do Espírito Santo. Porque se fosse assim, nós teríamos que ter pessoas estudadas que tivessem um português, né, perfeito para essa oração chegar lá a Deus e ter poder. Não é isso, não existe. Fala assim, o irmão é poderoso, ele tem uma oração poderosa, a oração dele chega, Deus atende, né? Irmãos, isso não existe, oração poderosa. Fica atento nesses detalhes aí, certo? Então não faz sentido isso. Não faz sentido oração com palavras bonitas, lindas, maravilhosas. Não faz sentido. Aí nós temos várias orações sem sentido. Por exemplo, orar pelos mortos. Quem intercede pelos vivos é o Espírito Santo, né? Orar para uma pessoa, irmão, ore por mim que eu vou fazer uma prova lá. Você, irmão, não posso fazer nada. Orar por você, vai fazer uma prova, você que tem que ter estudado, você que tem, né, se dedicado, né? Agora você com Deus, pede a Deus uma calmaria para que você venha, né, fazer uma prova
é tranquilo, porque aí seria muito bom. Eu vou fazer provas, eu vou fazer um concurso, vou fazer uma entrevista e vou pedir meus irmãos na igreja em orar para que eu consiga passar lá e tudo. Eu não me preparei nem nada. Não faz sentido uma oração dessa daí, certo? Eu também tenho um caso, a pessoa fala assim, nossa, e pessoal, orem aí, viu? A gasolina está acabando no carro. Você fala com as pessoas dentro do carro. Ore para a gasolina não acabar antes de chegar na próxima cidade, nós estamos enrolados. Não, isso não faz sentido. A gasolina está acabando, se ela for de acabar, ela vai acabar no meio do caminho mesmo, não tem esse negócio não. Agora é claro que existem uns casinhos assim que eu não creio, né? Não, mas a gasolina tinha acabado totalmente e o carro andou. Não, deixa isso para lá. Mas não faz sentido uma oração desse tipo para que a gasolina não acabe antes de chegar no destino, né? Outra oração que não faz sentido é, olha, irmão, vamos orar para que seja um menino. A mulher está grávida. Peraí, ela já está grávida? Já não faz sentido eu orar para ser um menino ou ser uma menina. Ela já está grávida. Se é um menino, está lá. Se é uma menina, está lá. Não vai mudar a coisa mais não. Então não faz sentido esse tipo de oração, entendeu? E por aí vai. Existem centenas, né, e milhares de oração que não faz sentido. Agora, quando você conhece toda nesse contexto, aí você vai saber exatamente a oração que faz sentido e a oração que não faz sentido. Sabendo que a oração ela é a conexão, né, que o homem tem com Deus. É na oração que recebemos forças, é que recebemos alívio, é que recebemos o poder de Deus, o discernimento, sabedoria. É esse canal de comunicação que nos dá um conforto, esse alívio. Certo? Então, o sentido da oração é todo esse daí. A pessoa falar assim, eu oro, mas eu não tenho respostas. Olha, você não vai atrás dessas respostas. A oração ela é um louvor a Deus. É uma maneira que Deus deixou, através do Espírito Santo, de nós entrarmos em contato com Deus, de recebermos dele todo esse alívio, todo esse poder. É algo maravilhoso, só sabe quem recebe de Deus. Não é encontrado neste mundo essa sensação maravilhosa de louvor, de conexão com Deus. É apenas a oração. Jesus Cristo passou o tempo todo lá no deserto, em contato com o Pai, orando, recebendo alívio, poder, conforto, certo? Então é assim que nós temos que pensar na oração. Não são palavras repetidas, não é a voz alta em gritaria, né? Não é achar que Deus vai ouvir a minha oração porque minhas palavras, eu tenho um português bonito, eu sei fazer a colocação das palavras. Não é nada disso. A oração é a forma de eu receber de Deus este conforto, essa transformação, porque eu preciso, todos que entrem em contato com Deus, precisam de transformação. Uma transformação genuína, geral, completa do ser de cada pessoa. Então, nesse contato com Deus através da oração, são sentimentos, né, como eu falei, indescritíveis. E só conhece quem recebe. Sem dúvida que na oração haverá milagres maravilhosos, né? A oração intercessora, isso é verdade que isso aí tudo acontece. E Deus ele é bem claro nas Escrituras que ele fala assim, orai um pelos outros, confessai os vossos pecados. Você está vendo aí? Confessai os vossos pecados uns aos outros, né? E orem uns com os outros, orar sem cessar, caminhar com Deus. Isso daí, o que é orar sem cessar e caminhar com Deus? É ter os pensamentos sadios, puros, certo? O coração em paz com Deus. Isso é orar sem cessar e caminhar com Deus, como Enoque fez. Então, esse é o segredo da oração. Pedir a cura por uma pessoa, né? Livrar uma pessoa da morte, é natural. Chorar por ela, isso aí é natural. É a expressão do amor que temos um pelo outro. Então, sabendo de tudo isso, aí vamos conhecer exatamente qual é a oração que faz sentido. E é através da oração que nós podemos buscar reverência, né? Santidade, porque Deus é santo. Amém?